Fé na Mesa, podcast começando. Estamos com cara nova, formato novo. Passamos alguns meses aí um pouquinho off, mas o Senhor nos traz aqui de volta com um novo tempo, inaugurando um novo tempo, até porque agora o Fé na Mesa faz parte do Escolhidas para Vencer. E estamos muito felizes com essa integração que o próprio Senhor promoveu. E aí, para começar tudo isso, gente, eu já quero dizer para vocês que sempre aqui comigo vai ter uma integrante da equipe, da família Escolhidas para Vencer, daquelas mulheres que estão na frente das câmeras, que estão ali às vezes na frente dos eventos, mas daquelas também que estão por trás das câmeras, que estão nos bastidores. A gente entende que a gente está vivendo um tempo de muita troca e que o Senhor, Ele quer colocar para fora as potencialidades que Ele mesmo colocou em cada uma de nós. Então, vocês vão conhecer algumas pessoas que às vezes vocês ainda não conhecem. E hoje, para começar, para inaugurar esse novo tempo, está aqui comigo Maria e Verena. Sejam bem-vindas. Amém. Não é a primeira vez de Verena aqui, então eu vou pedir para Maria começar se apresentando. Olá, sou Maria, filha amada, eu sou a embaixadora de Cristo, mãe de 3, esposa, serva. Isso. Apaixonada por Jesus, uma vida de dedicação a Ele, e faço parte desse Ministério Escolhidas, né, que o Senhor me presenteou. E hoje eu estou vivendo o cumprimento de uma promessa. Hoje é 25, né? Não sei quando é que vai ser, que vai sair ao ar, mas hoje eu estou vivendo essa promessa. Então, glória a Deus. Uma sonhadora que Deus realiza. É isso aí. E Deus mesmo que coloca os sonhos no nosso coração, né, Maria? A gente mesmo não consegue gerar coisas tão lindas que a gente vive, né, no Senhor. É verdade. Glória a Deus. Glória a Deus. E você, Verena? Fale um pouquinho. Quem é Verena? Filha amada também, escolhida, né, do Pai. E esposa, mãe. Não sou que nem Maria, mãe de 3, mas mãe de 1, por enquanto. Amém. E estou aqui para servir ao Senhor, né? É Ele que tem nos capacitado, é Ele que tem nos ativado. E eu entendo que chegou um tempo de ativação, né? Não só no Escolhidas, mas para tantas mulheres, tantas pessoas que Deus tem levantado para falar do nome dele, né? É cumprir a missão, é o ID, e eu tenho dito a Deus, eis-me aqui, né? E assim como ele fez com Isaías, a quem eu chamarei, com quem eu contarei? E Isaías disse, eis-me aqui. Então, eu estou sendo como Isaías, né? Eis-me aqui, para fazer a obra e cumprir o ID do Senhor. Glória a Deus. E a gente entende que não é nada sobre nós. A gente estava aqui no início falando sobre isso, né? Conversando e orando. E falando isso com o Senhor. A gente entende que não é nada sobre nós. Tanto é que a gente chega aqui como tensa, um pouquinho nervosa, apreensiva. Até porque, gente, vou compartilhar com vocês algo inusitado dessa nova temporada. A gente, obviamente, vai fazer um programa, a gente pensa num roteiro, a gente quer ter ali uma noção de tudo que vai acontecer. E de todas as vezes que eu tentava fazer um roteiro, eu não conseguia, não saía nada. E eu não ficava em paz, e eu ficava agoniada pensando naquilo. E aí, quando o Senhor ministrou no meu coração, ó, vai sem roteiro, porque eu tô com o roteiro na minha mão. Vocês só precisam dar o sim. Amém. E aí, a gente tá aqui assim, né, sendo conduzidas pelo Senhor, na total dependência dele, até para mostrar para nós, para que a gente tenha essa experiência. E eu acredito que é um testemunho para vocês também de que não se trata da gente. Não se trata da nossa capacidade, daquilo que a gente sabe, daquilo que a gente não sabe, mas do Senhor. Mas uma coisa ele colocou assim no meu coração, foi um tema. Falei, Senhor, pelo menos um tema, você pode liberar um tema pra gente conversar? Para nos ajudar. E aí o tema é o seguinte, como desenvolver um caráter aprovado. E é um tema que é, ao mesmo tempo que é simples, é muito profundo, né? Eu acredito que é algo que precisa muito ser realmente conversado, trabalhado, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa viver isso. Mas vamos começar, eu quero ouvir cada um de vocês, o que seria assim, o que é que vem no coração de vocês, o que é um caráter aprovado? Então, quando eu vou falar biblicamente, né? Até porque quando se fala em caráter aprovado, eu não posso dar minha opinião sobre mim, né? Porque a verdade é a Bíblia. Então, o caráter aprovado é um caráter que está sobre a Bíblia. Então, porque assim, quem vai dizer que esse caráter é aprovado? Sim. Quem é que aprova esse caráter? Porque eu tenho uma ideia de caráter aprovado, você tem outra ideia de caráter aprovado.
A sociedade coloca uma ideia. Na verdade, são vários padrões, então, são né? vários padrões de caráter. E quem vai aprovar qual é o aprovado? Quem vai dizer, né? Quem é o aprovado? Então, nós, como cristãos, servos do Senhor, a Bíblia é o nosso manual, é o nosso pilar, é a rocha, é o nosso direcionamento de dizer, se eu estou vivendo com base na Bíblia, eu estou sendo aprovado. E muitas vezes, os homens vão desaprovar. A sociedade vai desaprovar. Mas o Senhor, pela palavra, ele vai estar aprovado, né? E para desenvolver esse caráter aprovado, é na sua autoexaminação. A gente vê muito Paulo, né? Ele fala assim, olha, eu não me glorio do que eu sei, eu me glorio da minha fraqueza, porque quando eu faço aquilo que eu sei que eu não sou capaz, eu sei que é Cristo fazendo em mim. Sim. Então, assim, não é sobre, né? Isso que a gente está fazendo aqui, né? Vel, eu, você. Nós não temos capacidade de ter um estúdio desse, nós não temos capacidade de desenvolver um tema desse. Então, é Cristo aqui. Né? Então, Paulo fala assim, e quando a gente vai ver também, Davi, o salmista, ele fala assim, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Né? Então, ele está sempre se examinando. Então, o caminho do caráter aprovado não é você se afirmar naquilo que você faz, você se elogiar, é você estar toda perguntando, isso aqui te agrada? É isso mesmo, Senhor? Né? É isso mesmo, né? Porque quando a gente se aprova muito, a gente entra no orgulho, né? A gente entra na vaidade, na soberba, e isso tapa os nossos ouvidos para melhorar. E aí impede ali do Senhor estar nos transformando, né? Verdade. Porque ter um caráter aprovado é justamente isso, assim, a gente se deixar ser transformada pelo Espírito Santo, né? Pela obra da cruz, entender aquilo que Jesus já fez por nós, por que ele fez, ele nos ama. Ele tem um plano para cada um de nós, então nós vamos ser transformadas. E aí você estava falando, Maria, eu lembro de uma vez que eu estava conversando com o Véu, e aí eu falei assim, amiga, tem horas que dá uma bugada aqui na minha mente, eu não sei se você vai lembrar, amiga. Eu falei, eu penso sobre o que eu penso, eu penso sobre o que eu falo, eu penso sobre o que eu faço. Mas é tanto pensamento que tem horas que, assim, dá um nó na mente, né? Eu acho que é muito sobre isso também, né? A gente desenvolver em nós essa capacidade da gente se olhar, não com um olhar de julgamento ou uma autocondenação, mas com um olhar crítico que nos leva a esse lugar de transformação. Porque senão a gente não vai acessar esse lugar. A gente vai começar a viver e talvez seguir padrões que não agradam o coração de Deus. Né? E eu acho que entender a totalidade do padrão de Deus é muito complexo. A gente conhece muita coisa através da palavra, da Bíblia, a partir do momento que a gente não só lê e aprende, mas que a gente tem a revelação da Bíblia. Então, a gente começa a ter revelação de quem Deus é e ele nos revela quem nós somos e aí a gente adentra nesse lugar de transformação, né? Mas, sobretudo, também a gente está, assim, se submetendo à ação do Espírito. Isso. E, assim, como que eu vou me submeter à ação do Espírito? Porque como que eu vou ser moldada pelo Espírito? É numa vida em unidade. Porque não tem como o Espírito Santo me moldar se eu não quero te ouvir, se eu não quero andar do seu lado. Né? Eu, antigamente, nas nossas imaturidades, eu falava assim, olha, quem pensa diferente de mim, eu não quero andar com quem pensa diferente. Que não tem os ditados do mundo, quando o santo não bate. Só que os desconfortos emocionais, eles nos trazem maturidade. E às vezes a gente só queria andar com quem pensa como a gente, com quem fala como a gente. E se a gente não estiver sendo aprovado por Deus, a gente está procurando pessoas também desaprovadas e vamos ficar naquele lugar de atrofiamento espiritual, de caráter emocional. Então, hoje, às vezes, eu me coloco em lugares, está desconfortável, então é um lugar de maturidade para mim. Deixa eu aguentar aqui. Lógico que eu não vou me submeter a coisas, mas se eu tenho paz, o Espírito Santo está dizendo assim, fica aí, porque tem coisas em você que está te incomodando porque eu estou mexendo. Eu estou mexendo. Então, às vezes, um lugar também dessa formação de caráter é o lugar do desconforto, né? Verdade. E a gente vai sendo moldado, porque quando a gente vai sendo construído, vai doendo, vai tirando. Aí, no final, que a gente acha que está pronto, tem outro grauzinho, né? Porque enquanto a gente estiver nessa terra, é contínuo. E em João vai falar que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, né? Então, quando eu penso assim, um caráter aprovado
ir aos pés de Jesus, né? Porque é lá que o nosso caráter é construído, é lá que nós somos construídas, é lá que nós somos renovadas. E como a gente estava conversando, você desenvolver um caráter aprovado é um processo, né? Não é algo instantâneo. Sim. É uma construção. E quando em Atos vai falar que Jesus vai aos céus e vem sobre aqueles discípulos que estavam reunidos o Espírito Santo, eu entendo que só o Espírito Santo é capaz de nos convencer do pecado e do juízo, assim como diz a palavra, e nos transformar, trazer essa transformação, né? E a gente vai ver também Gálatas 5 que vai falar sobre os frutos do Espírito, que é paz, amor, longanimidade, domínio próprio, alegria. E a gente vê exatamente isso aí, que a maior característica de uma pessoa que ela tem o Espírito Santo, que ela tem um caráter aprovado e transformado, são os frutos do Espírito. Sim. Porque não tem como você seguir a Cristo, estar nos pés de Jesus e continuar da mesma forma, né? Então, é algo assim totalmente impossível você estar aos pés de Jesus e é lindo isso, porque é dia após dia que nós somos transformadas, confrontadas, né? Porque Deus é assim, Ele vem para nos confrontar, Ele vem para nos tirar da zona de conforto. Nos leva esse confronto, né, Vel? Fala um pouquinho mais sobre isso. Aí você falou de secreto aí aos pés, eu me lembrei de Maria, quando Jesus chega na casa de Marta e Maria, e tá Marta lá agoniada nos seus afazeres, mas Maria está nos pés de Jesus, né? E assim, eu vou falar um pouquinho por mim, uma experiência minha que todos os dias quando eu acordo, bom dia Espírito Santo, Pai, que eu venha ser aprovado pelo Senhor hoje. Eu me emociono porque esse é o desejo do meu coração, todos os dias, acordar e ser aprovada por Deus, né? Porque é como Maria falou, às vezes a gente almeja tanta aprovação de pessoas, né? Tem muitas pessoas que, por conta das carências, das feridas, buscam a aprovação de pessoas. E eu aprendi na minha caminhada que todas as vezes que a gente busca a aprovação de pessoas, nós vamos ser frustradas. Porque o próprio Deus, Ele vai frustrar as nossas expectativas. Porque as nossas expectativas precisam estar no Pai. E Maria é um grande exemplo disso, né? Ela não perde tempo com os afazeres. Ela está aos pés de Jesus. E ali, às vezes, a gente pode estar muito no ativismo, como Marta, querendo a aprovação, porque ali Marta também, às vezes, queria uma aprovação ali de Jesus, até de Maria, por estar ali no ativismo, mas não era aquilo que Deus queria. Deus só queria que ela estivesse nos pés dela. Você vê nessa história de Marta, que ela fez tanto, e depois ela se sentiu no direito de cobrar. Isso. Né? Então, às vezes, a gente fica tanto no ativismo e, às vezes, acha que tem direito de cobrar. Eu passei por isso. Uma vez, na minha igreja, eu era copastora. E, copastora cobre tudo o que, se faltar líder das crianças, é você. Se faltar, eu falei, tá. Não faz tudo. Não faz tudo. se faltar, a primeira. E daí, tava lá a primeira pastora. E as crianças, igreja pequena, as crianças, todo mundo da igreja, cai nos pedaços, as crianças, todo mundo, e eu olhava pra ela, por que ela não faz? E eu ia lá e consertava. Daqui a pouco eu já estava ficando chateada com a pastora, porque ela não estava fazendo, e eu era co-pastora, eu tinha que fazer. E eu fui orar, falei, mas Deus, eu tô tão chateada com ela. Aí o Senhor disse, e quando foi que ela falou pra você fazer isso? Disse, não, nenhuma. E quando foi que eu lhe pedi para fazer isso? Você tá me cobrando uma coisa que eu não mandei você fazer. Aí eu falei, Jesus, pedi perdão, Senhor. A igreja caiu os pedaços. E eu ali adorando. Daqui a pouco, uma mãe cuidava de um, cada um começou a se organizar. Porque às vezes a gente quer fazer tanto que a gente tira o direito do outro fazer. Exatamente. E a gente deixa outras pessoas atrofiadas. E ali, às vezes, eu tava tirando o direito das pessoas se desenvolver, né? E servir ainda cobrando de Deus. Então, como é importante a gente encontrar o nosso lugar em Deus, o nosso lugar onde o Senhor nos coloca, para não virar nesse ativismo e depois ainda cobrar do Senhor algo que Ele não está nos mandando fazer. Esse lugar de ativismo é um lugar muito perigoso e, às vezes, ele vem de uma forma muito sutil. Né? Normalmente a gente não percebe. Eu sempre falo assim, a gente não é só Marta e a gente não é só Maria. Como nossa caminhada cristã é como a vida de qualquer ser humano, vai ter altos e baixos, vai ter um tempo que você vai estar mais envolvido em algo, vai ter um tempo que às vezes você vai estar deixando alguma coisa de lado. Eu acho que o lindo é a gente ver que Jesus está ali de braços abertos falando assim, eu quero alinhar o teu caminho e tudo mais. Mas enfim, esse lugar de Marta, esse lugar do ativismo é um lugar que muitas vezes a gente está
como o Vel falou, pra gente suprir alguns vazios, algumas feridas que existem na vida da gente. Então, não é porque as pessoas pedem, não é porque Deus tá lhe dando um comando, lhe comissionando a fazer aquilo, mas você acaba fazendo pra você ganhar essa aprovação das pessoas. Né? Às vezes, o quê? Uma ferida de rejeição, algo que aconteceu na sua história, na sua infância, na sua adolescência. E quando você se sente aprovada pelas pessoas, você não sente a rejeição. Então, você busca tanto a aprovação das pessoas, e aí você acaba virando uma grande faz-tudo, e acaba que às vezes não sobra tempo nem para você estar aos pés de Jesus, para você estar adorando verdadeiramente, para você estar adorando ao Senhor dentro da sua própria casa. Que a gente sabe que tem tantas pessoas que estão num ativismo religioso tão intenso, aí a gente não vai entrar muito nessa área para não entrar também numa polêmica, mas assim, é importante a gente tocar nesse ponto, porque isso fala sobre caráter, e aprovado ou desaprovado. Porque às vezes, pra gente ter a aprovação das pessoas, a gente desaprova o coração de Deus. Porque Deus, ele nos chama para ter um equilíbrio. Né? Ele dá pra gente um espírito de amor, poder e equilíbrio. Há uma moderação que tem que estar sobre as nossas vidas, para que a gente revele Cristo. Então, a gente vai estar revelando a gente mesmo. Né? Então, é importante que a gente esteja atenta mesmo a isso, porque você já esteve nesse lugar. Eu já estive nesse lugar. Você já esteve nesse lugar, eu espero que a gente não esteja nesse momento. Amém, Senhor. Se tiver também, que o Senhor nos confronte, né, e nos traga a revelação disso. Mas assim, para entender, é importante a gente falar isso para que as pessoas também que estão nos escutando entendam que há algo por trás de um ativismo. E o ativismo, muitas vezes, ou você cobra algo de Deus, ou você cobra algo das pessoas, ou você se sente cobrada. É uma cobrança. É um fardo muito pesado. Muito pesado, que aprisiona. Aprisiona. E todo excesso, ele revela uma falta. Exatamente. Então, às vezes, quando você... Assim, e esse serviço, tem pessoas, como eu, vou falar de mim, pessoas não. Eu me sentia mais espiritual. Quando eu fazia muito, eu me sentia mais crente, eu me sentia, mas eu não sou o que eu sinto. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E o jugo é suave, o fardo é leve. Então, para vir para cá hoje, eu fiquei pensando, eu tô indo porque Thaís me convidou, porque eu tenho que ir, eu tô indo... Aí ontem o Senhor me mostrou que há 11 anos que eu não saio de casa para nada, cuidando dos meus filhos. E ontem foi a primeira vez que eu saí para o mercado, sem preocupação de alguém ficar com a criança. Aí eu falei, sai do casulo. Então, eu senti a alegria de estar aqui. Então, a alegria é o sinal que Deus está aprovando. Porque quando você faz chateado, você faz se sentindo mal, se sentindo por obrigação. O coração está no lugar errado. Então, quando você faz com alegria... Então, até me perguntou, Maria, tá nervosa? Eu falei, tô. Mas a alegria era maior. A paz era maior. O nervosismo é porque a gente... Né, tudo novo, é algo que vai entregar para outras pessoas, né? É humana, né? Nós não somos um robô. E até porque quem vai assistir vai ver também que nós não estamos aqui, tipo, ela tá porque... Não, é porque eu tô vencendo, né, a ansiedade, o nervosismo, mas eu senti a alegria de estar aqui. Então, eu senti que o Senhor... Mas pode ter dias que Thaís fala, Maria, vai hoje. Eu falei, não... Hoje não vai dar. Hoje não vai dar, Thaís. Então, e você acha que eu vou reagir como? Vou ficar brava com você? Não, vai... E vai dar quando, amiga? E vai dar quando? Porque o não, né, é libertador. Isso, né? Não também faz parte do caráter. Todo mundo que diz sim pra tudo, o que diz sim pra tudo... É a necessidade de aprovação também. Vai dizer sim também pra o mal, vai dizer sim pra desonestidade, vai dizer sim pra tudo. Então, uma pessoa que sabe dar não, também é uma pessoa que tem um caráter que é aprovada. E quando você vê alguém que deu não pra você, ele desagradou, fala, não. Essa pessoa, ó, essa pessoa porque se ela diz não pra mim, ela sabe dizer outros não necessários também, né? É sobre isso mesmo. Muitas vezes a gente mesmo busca a gente olha e vê, não, eu tô sendo aprovada. É o nosso diagnóstico diante daquela situação. Nossa visão. Porque tem pessoas que elas mesmo se colocam em público, ela mesmo se coloca naquele lugar que muitas vezes não é o tempo que o Senhor determinou para ela estar naquele lugar. Então, para ela tá sendo aprovada porque ela tá fazendo aquilo, né? Ela tá se expondo, na concepção dela, ela tá fazendo aquilo porque é a vontade de Deus, mas às vezes não é o tempo de Deus, né? E eu entendo que pra gente ter um caráter aprovado também, a gente precisa ter esse discernimento de entender as estações, né, que a gente tá vivendo, entender o tempo de Deus e ter os nossos ouvidos apurados para ouvir o que Deus tem para falar conosco nesse tempo,
né? Sim. Porque você tem um caráter aprovado, diz muito também sobre o seu relacionamento com Deus. Sim. A sua busca. Porque quantas pessoas a gente vê aí, tantos anos na igreja e não muda nada? É a mesma coisa. Quantos líderes, é mais um assunto polêmico, quantos líderes estão aí, gente? E estão tentando ser aprovado pelas pessoas, ou até por ele mesmo, mas não está sendo aprovado por Deus. É como Saul, né? É como Saul. Então, assim, o Espírito Santo já saiu há muito tempo, mas está ali tentando ser aprovado da forma errada. E um líder, ele tem que entender as suas estações. Exatamente. Porque às vezes acha que é líder para ficar ali a vida inteira. É o discernimento, né? Naquilo ali. É o discernimento. E então, tem que ter. Essa questão de ter o caráter aprovado é um tema muito pontual e importante para esse tempo, né? Tu falando desse tempo de aparecer, ontem eu estava meditando quando Jesus nasceu, que os magos foram lá e levaram os presentes e o Herodes, né, o rei do Egito lá, ficou chateado. Manda matar todos os meninos de 2 anos abaixo. Aí o anjo aparece e diz, José, pega o menino, pega a tua esposa e foge para o Egito. Aí eu tava pensando, se eu fosse Maria, com orgulho, por que o anjo não apareceu para mim? Por que para tu? Eu nunca tinha parado para pensar dessa forma. Não, quando eu li a primeira vez, eu fiquei chateada. Mas Aí revelou... sacerdote, né? Tinha que aparecer pro sacerdote. Aí revelou o meu coração. Exato. O meu coração de querer atenção, de sentimento de abandono. Sim. Quando eu li aquilo... Tô passando aqui por isso, Eu Senhor. falei, como Tô assim? gerando aqui um filho Eu teu. tive um filho aqui, ó, na estrebaria. Olha a minha humildade. Eu sou humilde, tu aparece para José, que fugiu. Não, peraí, não. Eu só quis minha barriga. Eu ia dizer. Só quis minha barriga, né? E Maria, ela teve essa humildade de falar, de subir na jumentinha e Jesus era Jesus, mas ele teve que fugir, teve que se esconder, porque ela não era tempo. É verdade. Se ele ficasse ali, ele ia morrer. Mas era o filho de Deus. Né? Mas ele veio como humano, com todas as fragilidades. E eu falo até assim, quando tem bebezinho recém-nascido, Jesus sentiu cólica. Ele passou. Às vezes as minhas, mamãe, meu dente. Eu falei, Jesus teve dentinho assim. Porque às vezes só pensa em Jesus, o que fez milagre. Sim. Ele teve uma infância. A própria palavra diz que ele veio 100% homem, 100% Sim, Deus, sim. né? E eu falo isso para as crianças, mamãe, eu tô com dor de barriga. Jesus também teve. Às vezes ele comeu umas coisinhas que Maria disse não. Porque, né, a natureza. E daí, Jesus fica lá no Egito aproximadamente 2 anos. Aí o rei que queria matar ele morreu. Aí o anjo diz, olha, pode voltar para Belém, que quem queria matar o menino já morreu. Então, assim, teve o tempo, né, de se esconder. Mas Jesus, ele saía daquele aparecia aqui, mas se escondia ali até a hora certa. E ele realizava milagre, falava, olha, não fala para ninguém agora não, porque não chegou a hora. Sim. Quem é você? Não, não chegou a hora. A hora certa você vai saber. Então, o momento certo, né? Como tu falou aí, deu o momento certo de aparecer, o momento certo de esconder. Porque às vezes a gente acha que a gente só tá servindo, como eu. Muitas vezes, eita, Jesus, eu também sou tudo. Eu achava... Maria. Não, mas eu já passei... Já passou por muita coisa. Umas coisinhas. Que eu só tava, se eu tivesse aparecendo para o Senhor. Que serviço de bastidor, uma hora Deus vai me honrar e eu vou estar ali na frente. E quantas pessoas estão nos bastidores esperando que Deus me colocar em evidência e você honrado? E quem diz que a honra é a evidência? E mas assim, tem muita gente nesse pensamento. Inclusive, nós estamos vivendo essa geração de mulheres que estão sendo forjadas no secreto, nas suas casas, matando urso e leão, e tá chegando esse tempo de Deus as promovê-las, não elas mesmas. Sim. E a gente falando aqui, eu me lembrei também de Maria Madalena, da história de Maria Madalena, que Maria Madalena, ela teve uma metanoia. Sim. Ela teve uma mente transformada e ela foi liberta após o encontro com Jesus. A Bíblia vai dizer que quando Jesus entra na cidade, ela é chamada de a mulher que tinha 7 demônios. Né? Então ela foi transformada, ela teve o caráter transformado, porque imagina uma pessoa acometida de 7 demônios, imagina como ela não era perturbada. Sim. Então ela era doente do corpo, da alma e do espírito, né? E ela permaneceu com Jesus. O lindo é esse, porque ela teve um encontro, ela foi transformada fim, né? E ela permaneceu. E olha como Jesus honrou essa persistência dela. Quando Jesus ressuscitou, quem foi a primeira pessoa que Maria Madalena, né? Então, assim, ela teve um caráter transformado, ela teve a metanoia
e ela permaneceu nesse lugar, que é a presença de Deus. Né? E aí, quando você fala, vem muito também, assim, na minha memória, a questão do estilo de vida. Uhum. O caráter aprovado, ele reflete, ele naturalmente, ele está inserido em um novo estilo de vida, né? Que muitas vezes vai ser contrário ao que a gente aprendeu ao longo da nossa história, principalmente para quem não nasce num lar cristão. Às vezes vai ser um estilo de vida completamente louco para o mundo, né? Louco para confundir os sábios. Vai ser um estilo de vida em que as pessoas às vezes vão olhar para você e não vai entender muita coisa, mas que seja para revelar Cristo. Eu acho que um caráter aprovado traz consigo isso, assim, o caráter de Cristo também. Isso. Revela o caráter de Cristo, prega o evangelho sem você precisar abrir a boca, talvez, e pregar, fazer uma pregação ali, oral, né? Mas você prega com sua própria vida, né? A palavra fala isso, né? Conformosos são os pés daquele que anunciam as boas novas. Então, há uma beleza no caminhar daquele que anuncia as boas notícias. Obviamente, estava falando apontando para Jesus, mas a gente pode trazer isso para nós também, né? A respeito desse versículo que está lá em Isaías, que fala muito sobre isso. A forma em que nós caminhamos. A forma com que nós caminhamos precisa revelar Cristo. E aí, isso traz muito algo que é importante a gente falar, e que você estava falando aí, no momento, Maria, me veio muito à mente, é sobre a verdade. Eu acredito muito que um caráter aprovado, ele traz consigo a verdade de ser quem você é, no estado que você está. Né? Ontem mesmo, eu estava ouvindo um louvor que falava assim, aquele reina sobre mim. Eu vou pedir para tu cantar, tu sabe qual é? De nível, Cantei um pouquinho, Maria, pra gente. Gente, não tava pensando nisso, Maria vai dar uma palhinha aqui, mas vamos abrir só uma aspas aqui pra falar do nosso evento, rapidinho. Fala, amiga. O nosso evento, que vai ser dia 15 de março, e lá vai ter um louvor profético com Maria, viu, gente? Vai ser um momento assim, ó. Vai ser Eu tenho vez. certeza que vai ser algo assim, muito maravilhoso da parte de Deus. Então já vai ensaiando aí. Tem uma parte que fala assim, eu sei que tu me aceitas como estou. Canta aí pra gente, tu lembra? Correrei para ti, meu Senhor, minha alma anseia por ti. Sou pobre, cego e nu, nada tenho pra te oferecer. Quero aos teus braços me entregar, pois sei que tu me aceitas como estou. Como que é? Esqueci. Enfim, é isso, assim, ó, essa parte, né, que, assim, que me trouxe a memória, que o Senhor me trouxe a memória, agora ele fala dessa, né, sei que tu me aceitas como estou, né, não significa que, assim, eu sou assim, eu vou ser assim para sempre, não, mas o Senhor nos aceita como nós estamos hoje, Ele nos ama como nós estamos hoje, foi Ele que nos projetou, foi Ele que nos formou, e Ele conhece toda a nossa história, Ele já sabia de tudo. E às vezes, velho, a gente em alguns momentos, vou falar a gente, pra gente não falar que a gente tá dizendo que é só os outros, né? A gente, né, Maria? A gente também. Às vezes a gente, assim, se coloca num lugar de, tipo, de tensão, e que eu preciso ser perfeita pra Deus me aprovar, como se Deus fosse como as pessoas, né? Mas, assim, o Senhor, Ele me aceita como eu estou agora. E quando eu me coloco de forma verdadeira aos pés dEle, falando, Senhor, olha, Senhor, aqui no meu coração tem isso. Não que Ele precise saber, que Ele já sabe, mas a gente precisa colocar pra fora. A gente precisa verbalizar, a gente precisa reconhecer, a gente precisa confessar isso é se pro entregar Senhor. por inteiro, se esvaziar. Isso. E eu penso muito sobre isso. É nessa verdade que o Senhor, Ele vem com um poder transformador. Se eu não for verdadeira com Deus, que sabe tudo, que vê tudo, eu vou ser verdadeira com quem? Eu não vou conseguir me submeter ao transformado Senhor se eu não estiver sendo verdadeira com Ele. Porque o primeiro passo para qualquer transformação é a tomada de consciência mesmo. O Senhor nos fez racionais, pensantes. Então, por que eu não vou pensar sobre algo que tá ali, que eu tô percebendo? O próprio Espírito Santo vai nos convencendo, né? E ele chega ali e fala assim, começa a nos convencer de algo que não tá agradando o coração dele. E quando a gente coloca aquilo diante de Deus, Ele transforma. A Bíblia diz que a palavra do Senhor é martelo que esmiuça a pedra. Ele compara o nosso coração como pedra, que tem que ficar ali batendo, até esmiuçar. Meu, seu, nosso, né? Então, assim, por isso que fala assim, né? Coração quebrantado. Coração quebrantado. Porque o nosso, graças a Deus, ele quebrou, e todos os dias a gente levanta uma muralhinha, a palavra. Então, assim,
é lendo a palavra, que é a voz do Senhor, é a Bíblia, né? Quanto mais você lê, mais você fica familiarizado com a voz do Senhor, que é essa palavra que vai. Tô falando do caráter de Cristo, aí eu pergunto, como era o caráter de Cristo? Que ele falava assim, se alguém te bater numa face, vira outra. Nossa, É fácil ter esse caráter? Será que a gente tá pronta, Não é. disposta, Se alguém te preparada pedir para isso? o chinelo, dá a capa. Se chamar você para E isso caminhar é uma sinal de milha, humildade, caminha né? duas. Jesus, ele era humilde, ele veio para servir, Então, né? E amar. Então, assim, sofreu uma humilhação, às vezes, porque às vezes a gente quer defender a nossa razão. Eu tinha um pastor que ele falava assim, irmão, eu troco a minha razão pela paz. E às vezes a gente quer defender uma razão, e você não quer que a gente defenda a razão, vira a outra cara. Vira a outra cara, Então, esse é o caráter que muitas vezes vai nos fazer perder, sair em desvantagem, sair menos, porque ele se diminuiu, ele se esvaziou, ele ficou pequeno. Então, o caráter de Cristo não é para a gente ser engrandecido e olha lá. Não. Em muitos lugares, a gente vai sair como não é isso, tadinha dela, pensa de... não é porque a gente vive pela fé. Às vezes eu chego pela fé e falo assim, Verena, essa roupa aqui daqui a pouco vai ficar azul. Eu falo, tadinha, sem juízo. Tá doida. Tá doida. Mas se o Senhor me mostrou, daqui a pouco a roupa tá azul, você fala, nossa, mas ficou azul porque eu fui colocar numa tinta para lavar. E procura uma lógica, Sim, uma explicação. E às vezes Deus já está querendo dar sinais para a pessoa, que ele está querendo falar, e às vezes a gente não aceita sinais, procura lógicas. Então, tu falando me lembrou isso, sabe? Esse caráter de Cristo que nos dá, muitas vezes, percas. E é por isso que Deus nos coloca nos vales, né? É incrível. Porque quando a gente passa pela fornalha, é aí que nós somos tratadas, Sim, é aí que nós somos curadas e que o nosso caráter é aperfeiçoado, né? Isso. Às vezes a gente passa assim, quem nunca? Eu me lembro que no meu processo de restauração do casamento eu ficava, ai Senhor, não suporto mais, e toda vez que eu pensava nisso e falava assim com Deus, me vinha a passagem de Jesus na cruz, né? Que ele chegou para Deus e falou assim, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Né? Então é isso, nós somos forjadas nos processos, né? São nos processos que o nosso caráter é moldado conforme a vontade do Pai. Então a gente só tem que louvar e agradecer pelos processos, a verdade é essa, né? Sim. Tem um versículo, gente, eu tô aqui procurando, porque eu não sou boa assim de gravar referência não, mas vocês são melhores do que eu, vocês vão me ajudar. Que um texto que fala que é necessário que a gente seja aprovado para que a gente seja aprovado. É em Romanos, não? Tem um de Gálatas que fala do bom obreiro. Eu acho que tá em Romanos. Vão procurando aí, gente, amém? Amém, igreja. Assim, gente. Qual é a frase que tu falou? Enfim, que é necessário que a gente seja aprovado para ser aprovado. E Vel estava falando das tribulações. Provado para ser aprovado. Falando das provações. Eu acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre isso, porque às vezes a gente acha que toda dificuldade, que toda circunstância que a gente vive é do diabo. Não. O inimigo tá se levantando contra mim. O que é que eu tô fazendo de errado que o inimigo tá tendo uma legalidade aqui? Gente, o próprio Jesus, ele foi ali, ele foi provado, ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Exatamente. Então, assim, vão ter desertos que a gente vai passar, a gente não vai permanecer em nome de Jesus. Deserto é lugar de passagem, né? Então, assim, vão ter desertos que a gente vai passar, que a gente vai ser, sim, provada, o nosso caráter vai ser colocado à prova, sabe? Eu penso assim, tem mesas, tem propostas, tem escolhas que vão ser colocadas ali de bandeja na nossa frente, muitas vezes, na maioria e em todas as vezes, com a permissão de Deus. Sim. Para que a gente diga sim ou não, faça a escolha favorável ou não, para que a gente seja aprovada pelo próprio Deus. Por isso que é importante que a gente esteja atenta, em primeiro lugar, vigilante, toda e qualquer situação que acontece na vida da gente. É uma oportunidade que a gente tem para ser aprovada. Então, como você falou, Vel, acorde, Senhor, que eu seja aprovada, mas não é só sobre um desejo de ser aprovada. A gente precisa caminhar para essa aprovação. Então, talvez vai chegar ali mesmo, como eu falei, uma proposta irrecusável aos olhos humanos. Algo muito bom, talvez algo que você já sonhou, desejou. Às vezes algo que tem até a ver com alguma palavra que o próprio Deus já liberou sobre sua vida, mas não é chegado o tempo ainda. E você aceita aquela proposta, às vezes, sem consultar a Deus. Isso. Então, pareceu a coisa certa. Era a coisa certa, mas era na hora errada. Então, se torna coisa errada. Então, ali, naquele momento,
possivelmente, provavelmente, houve uma desaprovação do próprio Deus. Sim. Então, a gente tem que estar vigilante. Sim. Demais. Porque o que é ruim nem sempre aparece com cara de ruim. Normalmente aparece com cara de bom. Sim, sim. É Até verdade. o remédio, ele é remédio se for na hora certa, na dosagem Isso. certa. Senão vira um veneno. Senão vira um veneno. É, Então, às vezes, a pessoa tá ali com a caixa de remédio e se É. mata. Isso. é isso mesmo. Porque não espera a hora Sim. certa, né? O tempo É certo. A verdade. recomendação. Deus está falando com alguém Certa sobre o pra tempo, quê? viu, gente? Fica Isso, atento aí, tempo. porque... Eu me lembrei de uma vez, Thaís, quando o Senhor me deu um... O Senhor vai nos dando os dons. Sim. E eu falo que dom é igual quando você aprende a dirigir. Você sai... Sabe? É a Muita sede ao prática. pote. É a prática que vai lhe deixando... Quando você vai dirigindo, você Sim, começa vai bem, né? aperfeiçoando. Vai aperfeiçoando. E o Senhor me dava o dom de ver umas coisas assim, né? Profecia. E eu vi um rapaz na igreja pregando. E eu queria entregar todo mundo que eu via na vida do povo. Eu achava incrível ver aquilo. Aí eu falei pra ele que eu vi ele pregando, ele era novo convertido. Ele foi no outro dia numa loja evangélica, comprou a Bíblia mais forte de estudo e saía batendo na porta. Uma profeta me entregou que eu vou pregar. E ele se achava no direito de onde estiver pregar. Então eu vi que o que eu falei ali, a minha imaturidade, a imaturidade dele, sabe? Então assim, O tempo errado é o das tempo coisas, errado. né? Eu podia estar orado por ele, cuidado, ver que o Senhor é um jovem, né? Compartilhado com meu esposo, olha, o Senhor mostrou algo na vida daquele jovem, vamos cuidar, vai desenvolvendo, sem a pessoa saber o que é que Deus está fazendo na vida dela, para na hora da maturidade, né, chegar e ser revelado. Então, às vezes, eu já queria revelar tudo. Olha, eu vi isso na tua vida, olha, eu vi aquilo. Eu disse, não, filha. E eu me culpava. Aí vem a culpa. Ai, mas por quê? Do ser humano, né? Mas por quê? Eu disse, não, filha, tá tudo bem. Tem perdão, por isso que a Bíblia diz que existe uma misericórdia a cada amanhecer. Sim. Porque o que você não deu conta hoje, que você errou hoje, você pode recomeçar. Tem uma nova misericórdia. Esperando depois de 00:01, já tem outra misericórdia. Isso não, a graça, né, nos alcançou. A graça não é pra gente andar de qualquer jeito, mas pra gente se apegar e se aperfeiçoando, pedir perdão, não fazer mais aquilo. E vai ter outras falhas que a gente vai pedindo perdão ao Senhor, mas esse eu me lembrei. E eu acho interessante essa questão, Maria, assim, que a gente está falando sobre o tempo, né, e como que é o Espírito Santo que diz exatamente tudo como acontece. A gente precisa entender, e principalmente para quem começou a caminhar agora no Evangelho, né, e tem pouco, às vezes, entendimento, pouca experiência mesmo. Vão ter coisas que Deus vai liberar sobre a nossa vida e que, normalmente, para não dizer que 100%, né, mas 99% das vezes, nada acontece de imediato. Sim. Até porque a gente não tem estrutura para viver algumas coisas. Então, Sim. esse tempo de espera é um tempo de preparação. isso. E no tempo de espera vem o quê? As tribulações, vem as provações. E que a forma com que a gente supera tudo isso, enquanto a gente espera no Senhor, que esperar no Senhor não é ficar de braços cruzados esperando, mas assim, é você ir em direção ao Senhor. Enquanto você espera, você vai se preparando, se moldando, deixando o Senhor trabalhar em você, para que você esteja no tempo certo, no tempo de Deus, para que você esteja não pronta, não perfeita, mas assim, preparado para viver aquilo, fala de aquelas alcançar guerras. uma estatura. Sim. Né? A Bíblia fala, alcança a estatura da maturidade. Então, todos nós, às vezes, tem pessoas que não têm uma estatura que eu já alcancei. Sim. Às vezes, tem pessoas que estão numa estatura, isso não fala de ser melhor, maior, mas estatura espiritual. A Bíblia fala, né, que nós tenhamos que alcançar uma estatura para aquilo. E isso nos protege. Isso nos protege. De Né? saber, olha, não Nos tem... protege. Quando você vai num parque, né, que tem... Exatamente. Ali é uma medida de segurança. É uma medida de segurança. Então, se você ainda não alcançou aquela estatura, não fique chateada. Não fique ansiosa, até porque quem dá o crescimento é Deus. Eu me lembrei de Davi. Davi, quando ele foi coroado, ele levou 13 anos para poder Sim. assumir o trono, né? Então, ele não teve pressa, pelo menos a ele sensação não- que a gente tem é essa, Exatamente. ele não Sim. teve pressa. Exatamente. Ele passou ali, ele fazia o quê? Matava ursos e leões e ali cuidava das ovelhas do pasto. Então, tudo aquilo foi uma preparação de onde Deus colocaria ele, né? Então, a estatura que eu tenho hoje, independente de qual seja, ela se encaixa em um propósito que Deus tem para mim. Exato. E ali eu vou funcionar bem, Isso. diante da minha capacidade, diante daquilo que eu tenho com Deus hoje. E aquilo vai me preparar para quando eu
estiver crescendo, então uma nova estatura, eu vou me encaixar em outro Isso. lugar, em outros planos, em outros propósitos, e aí vai Porque senão fica você grande, querendo em Exato. estaturas que não e lhe se cabem encaixar em um lugar mais, que não cabe mais. né? E aí eu falei de Davi agora e eu me lembrei que no Salmo 50 ele fala assim, não retira-te de mim a alegria da salvação. Quando ele peca, né, que ele Sim. chega diante de Deus arrependido. E um caráter aprovado por Deus é ter um coração grato e alegre, né? Sim. É a gente celebrar, mesmo antes de Sim. acontecer, a gente acordar assim, obrigado por mais um dia, por mais uma oportunidade, obrigado pela saúde, obrigado pelo dom da vida, Sim. obrigado pela minha casa. Então, eu acho muito importante isso, você ter um coração grato a Deus, porque a boca que murmura é uma boca que verdade. amaldiçoa, né? A própria Uhum. palavra diz que a nossa boca, ela tem o poder de vida e de morte. É. Então, quando você celebra, quando você é grata, você tá ali mostrando ter um caráter aprovado por Deus, né? Diante das circunstâncias, até no Sim. dia mal. Até no dia Até mal. no dia mal, porque vão ter os dias É, maus. sim. E como é que a gente se comporta no dia mal? Sim. Então, é importante você celebrar, agradecer. Você visualizar a promessa, né? Sim. Às vezes você tem uma promessa e a promessa não aconteceu, mas eu difícil, tô né? ali visualizando, eu tô celebrando, eu tô trazendo a existência daquilo que vai Sim. acontecer. Então, são É, coisas que agradam o coração de Deus, E né? é um traço do caráter aprovado. É. Assim como nesse Exato. salmo fala também sobre o quê? O arrependimento. Isso, exato. Quando a gente se arrepende, a gente está se colocando num lugar de fraco, de Isso. falho, de pecador, que de fato nós Isso. somos. Uhum. Então, quando a gente erra, como você falou, eu me sentia culpada, né? Que faz parte da nossa Sim. natureza humana. Até a gente encontrar o arrependimento, muitas vezes a gente vai encontrar a culpa. Uhum. Né? Mas é importante a gente buscar esse lugar de estar arrependida verdadeiramente, porque a gente encontra o perdão. Sim. Exato. E quando eu me arrependo e eu busco o perdão do Senhor, eu estou mais uma vez confessando, publicando ali no mundo espiritual que eu reconheço quem eu realmente sou, Isso, que eu não estou exato. querendo me colocar no lugar de Deus. Uhum. Porque a gente falou muito sobre isso assim, muitas vezes vou falar a gente, né? Coloca uma capa de santidade, uma capa de espiritual, porque a gente tá querendo, na verdade, esconder coisas que estão ali dentro da gente, que a gente sabe que existe. Aham. Fraqueza. Eu tenho várias. Não sei vocês. Todos. Não sei vocês. Todo mundo. Eu tenho várias. Se começar a listar aqui, a gente fica até perde de vista os dias. Então, por que eu vou me esconder atrás de uma perfeição Sim. que não existe? E Não se eu existe. quiser me esconder atrás de uma perfeição, eu tô negando a Cristo, que é o único perfeito. Verdade. Então, a gente precisa entender que ser aprovado também não é ser perfeita. Isso. Exato. A gente não vai ser É ser perfeita. sincero, né? É ser de Exatamente. verdade. E Vel falando de celebrar nos dias de tristeza, de difíceis, eu já quis celebrar e não consegui. Aí eu fui sincera, Deus, eu sei que eu tinha que estar agradecendo, eu não consigo. Ai, Deus vai lá e mexe com tudo, Eu gente. A gente queria- começa a eu confiar. falava assim pra Deus, eu queria ser É essa muito mulher de lindo provérbio que o povo fala, maravilhosa. Eu não dou conta de ser. Aí o Senhor disse, tu já tá sendo. Eu disse, mas eu tô aqui, dizendo que eu tô tentando. O Senhor disse, filha, eu entendo você, que às vezes você, né? A gente não consegue celebrar, a gente tem o entendimento que teria que fazer. Eclesiastes 3 diz que tudo existe um tempo. O tempo de Sim. plantar, o tempo de colher. colher. Eu falo, a mulher, ela tem 9 meses a gestação. Se o filho nascer antes do tempo, Pode morrer. pode morrer. Pode nascer Então, com ela- alguma deficiência. Ela tem que esperar o Tempo. tempo, porque está se preparando ela como mãe para fazer um enxoval, tudo que precisa para a criança vir. Então, quando eu penso nessa gestação, o Senhor me deu uma frase: quem sabe esperar, sabe receber. Se você não sabe É esperar, verdade. você não sabe receber, ela vai ficar abortando. Sim. Abortando, querendo forçar um parto. Gente, Deus tá falando aí. É. Recebe aí você. Querendo Eu tô forçar um recebendo. parto antes da hora, né? E às vezes a gente também quer ver o que é que eu faço para chegar rápido os Acelerar. 9 meses para a criança nascer. Exato. E a gente não- Ismael. A gente, né? Pois A gente é. não acelera o tempo de Deus, porque Aí você falou Isaac e Ismael, aí a gente vem para a história de Abraão, né? Sim. sim, Que Abraão, com 75 anos, recebeu a promessa e ele Sara só veio gerar quando ele tinha 100 anos de idade. Mas o que foi que Sara fez? Ela quis
Colocou o carro na Dá o jeitinho dela e não soube esperar a E promessa, mulher, né? Mulher né? quer dar um E o que é que jeitinho. aconteceu até hoje, nós sofremos as consequências disso, né? Então, Então é isso, é saber esperar. E me veio aqui na mente também essa questão do caráter aprovado. O único pecado que o Senhor, ele não perdoa é a blasfêmia com o Espírito Santo, Sim. né? E a gente tem um caráter aprovado é também sobre isso, a gente não blasfemar, é a gente não usar o nome de Deus em vão. Sim. Porque muitas vezes nós somos esses cristãos, né? Verdade. De que a gente blasfema, diz que Deus falou quando Deus não falou, são as nossas emoções que estão falando e a gente não tem o discernimento e diz que foi Deus que falou, né? Às vezes, Deus, Deus, Deus. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente usa o nome de Deus. Às vezes até pra manipular algo, Exatamente, manipular uma pessoa, manipular uma situação. Deus tá me dizendo isso e, na verdade, Deus tá calado. Aí Deus tá lá de cima, só falando, eu não tô dizendo nada. São suas emoções e a sua mente que tá criando isso aí. Então, a gente tem que ter isso aí porque é um mandamento isso. Então, a gente não pode blasfemar contra o Espírito Santo. É o único pecado que não tem perdão, né? Porque é ele que nos convence. Se a gente nega a existência dele, não tem como. E várias vezes eu ficava, Senhor, será que eu blasfemei? Aí eu via, pastor, eu acho que eu blasfemei. Se tu tivesse blasfemado, nem tinha pensado nisso. Né? E eu tive uma história, né, cheia de culpas. Eu vim para Jesus cheia de culpa. E na minha cabeça, Jesus me culpava. Olha o que você fez. Tá vendo o que você fez? Porque eu queria ser perfeita. Aí eu lembro do filho pródigo, quando ele estava vindo. Aí ele quis justificar para o pai o que aconteceu lá atrás. O pai disse, que bom que você veio. Já tem um chinelo novo, já tem uma roupa nova. O pai não quis saber. O pai só queria celebrar que ele chegou. E às vezes a gente não está celebrando o recebimento do Senhor. A gente não está celebrando o que Deus está fazendo, mas se cobrando. Por que no passado eu errei? Mas eu não consigo, eu não dou conta. Celebre o que você está conseguindo, porque o restante é o Senhor que vai aperfeiçoando, né? É verdade. E aí eu quero ler um texto que está lá em Romanos 5, o 3, o 4 e o 5 também, que fala assim, ó. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. A gente estava falando, né, a respeito disso. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. O caráter aprovado, esperança. Essa esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Então, aqui a gente consegue até fazer um grande resumo, né? Que a gente consegue fazer um grande fechamento de que a gente vai ter os nossos momentos difíceis. Sim. Vamos começar a agradecer pelas tribulações, pelos momentos de provação e falar assim, Senhor, o que eu faço aqui agora? Né? O que é que o Senhor espera de mim? O que é que eu me encaixo como nisso aqui? Não tá com dúvida? Vai orar, vai ler a Bíblia. O Senhor traz a resposta. Gente, Ele vive. Eu tenho até postado isso nos últimos dias. Ele vive. Eu posto, tiro a foto dele. Ele é vivo, né? Ele é vivo, Então, assim, ele dá resposta, ele se comunica. Então, assim, você não vai ficar só, você não tá só, você não foi abandonada por Deus. Deus está contigo. Então, na tribulação, há esse lugar de segurança, há esse lugar de conforto, há esse lugar de resposta. Às vezes vai haver o lugar de silêncio também do Senhor, mas porque a gente precisa ser trabalhado às vezes no silêncio de Deus. Não existe uma fórmula pronta com Deus. Ele faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer. A gente se submete, né? Então, se a gente entender por quê a gente precisa nos gloriar nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Então, vamos começar a entender que esses momentos difíceis estão produzindo algo em nós, a perseverança. E a perseverança é o saber esperar, é o saber continuar, é o continuar Maria Madalena. A Maria Madalena, vivendo as transformações do Senhor com perseverança. Então, não importa que situação esteja aqui, eu persevero no Senhor, eu estou com o Senhor, eu escolho o Senhor. Perseverança é a gente escolher a Cristo todos os dias, né? Independente do que esteja acontecendo. E a perseverança produz um caráter aprovado. Olha que coisa linda. Há um caminho, gente. Nada é um estalar de dedos. Às vezes a gente acha que a gente desceu nas águas. Quando a gente nasce de novo, a gente tá pronta, preparada, perfeita. Não vai, tá? Não vai. Tem muita coisa para acontecer. Não a gente vai. se converte todos os dias. Se você acha que você se converteu uma vez é suficiente, faz o caminho de volta, porque você precisa entender que a conversão ela é diária, porque senão a gente sai desse caminho de perseverança e a gente, dessa forma, não consegue ter um caráter aprovado. A gente vai ficar cheia de nós mesmas. E o caráter aprovado produz a esperança. E essa esperança não nos decepciona, porque essa esperança é uma pessoa. A esperança é uma pessoa.
É Jesus, é o nosso Deus, Pai, é o Espírito Santo. É aquele em que nós podemos esperar e que a gente não vai se decepcionar nunca. Porque o amor de Deus, ele foi derramado no nosso coração por meio do Espírito Santo que ele nos deu. Que é prova de amor mais linda do que Deus falar assim, olha, eu não te abandono. Jesus falar assim, olha, eu estou indo, mas é necessário que eu vá para que esteja com vocês aqui o Espírito Santo. Porque eu estou aqui, eu sou Deus, mas estou na forma de homem. Eu não vou dar conta de todo mundo ao mesmo tempo, mas o Espírito Santo vai. Exato. Aceita, né? Abre o teu coração para mim, se arrepende do seu mau caminho, que o Espírito Santo vai habitar em você. Então, gente, isso aqui é lindo demais. A palavra é linda, a palavra é linda, a palavra viva, e é eficaz, sabe, assim, transforma, não tem outro caminho pra gente ser transformado se não for através da palavra de Deus, que é o próprio Deus. Exato. É o próprio Deus. Como eu vou ter um caráter semelhante ao de Cristo se eu não conheço o caráter de Cristo? Sabe? E aí eu vou deixar uma dica e vou deixar vocês também dar algum conselho. Toda vez que lerem a palavra de Deus, faz uma pergunta assim, ó. Eu tô conseguindo fazer assim? Eu tô conseguindo agir assim? Então, numa situação como essa, eu faria como? Se coloque à prova também, né? A gente vai ser colocado à prova por Deus, mas também se coloque à prova na sua imaginação, né? No seu pensamento. O que será que eu faria aqui? Porque quando vier a acontecer uma situação semelhante, talvez o Senhor já te preparou para aquilo e você não vai ser desaprovada por Deus. Sim. Né? O tempo que a gente passa com Deus nos prepara para situações reais, né? Que às vezes tem gente que espera situações reais, tribulações acontecer para buscar Deus. Isso. E o caminho é o contrário, você busca Deus, ele te prepara para você viver bons momentos e para você viver momentos difíceis, desafiadores, momentos que vai exigir algo a mais, né, de recurso que o Senhor já colocou, né, no seu coração. Vamos fechar aí assim com isso. Qual o conselho que vocês podem dar para as pessoas que estão nos assistindo em relação a isso? Caráter aprovado, que eu acho que tem muito a ver com vida com Deus, né? Sim. Totalmente. É sobre isso. É a metanoia. Caráter aprovado é você viver uma metanoia, uma mudança de mente. A própria palavra vai dizer que nós temos a mente de Cristo. Então é isso, um caráter aprovado, é você viver uma metanoia, você viver uma vida de transformação. É a nossa mente ser mudada e ser transformada, porque tudo começa na mente, né? Verdade. Joyce Meyer vai dizer que a nossa mente é um campo de batalha. Então, tudo começa na mente. E Salmo vai dizer, unge a minha cabeça com teu óleo, né? Então, é isso. É metanoia, é mudança de vida. Então, assim, vou falar pra cá pra dar o conselho pra lá, né? Então, o conselho é esse. Pra você que tá assistindo e quer ter um caráter transformado, busque ao Senhor discernimento. E busque ao Senhor para que a sua mente ela venha sofrer essa transformação. Né? Porque não é só sobre orar, não é só sobre jejuar, mas é sobre você ter um caráter, o caráter de Cristo. Porque não adianta você orar e jejuar e manter as mesmas práticas. Então, Deus está nos chamando para um tempo de vida com Deus, um tempo de transformação, porque Jesus está voltando e a noiva precisa estar preparada. Né? Então, que nós possamos estar nesse lugar de metanoia, de transformação todos os dias da nossa mente, para que a gente venha a ser aprovada por Cristo. Né? A gente coopere com o plano de Deus. Exato. Deus tem uma Deus obra tem pressa, mas que ele tá sendo precisa realizada. que a gente esteja preparada para ele vir, né? Então, assim, é tudo sobre a missão. Isso. Se a gente for parar para pensar, nós estamos aqui por uma missão. E qual é a missão? Ide. Pregar o evangelho para toda criatura, né? Apresentar Jesus. Apresentar Jesus. Essa é a nossa missão. Então, a missão é maior do que nós. Apresentar o verdadeiro evangelho, um evangelho que é simples. E assim, tá, leve, né? Acessível, de forma leve, porque Jesus era isso, simples. É. Jesus veio para servir, não veio para ser servido. É. Então é isso, o reino de Deus é esse aí. O evangelho é simples, a gente que dificulta. É verdade, a gente porque a complica. gente resiste muitas vezes e não quer sofrer essa metanoia de transformação, quer ficar no velho homem. E a palavra vai dizer, esse que faça uma coisa nova. Mas, não, primeiro ele fala assim... Esquecendo das coisas do passado, eis que faça uma coisa nova. Para ele fazer uma coisa nova, tem que esquecer. tem uma condição. Tem que largar, abandonar. Deixar o passado. Para que você venha viver. Aí ele vai dizer, abrirei caminhos no ermos e rios no deserto. Então são promessas lindas que o Senhor tem para nós, né? Mas é isso, a gente precisa se apropriar da palavra, do que o Senhor diz. E observe que sempre antes de uma promessa, Deus vai nos trazer uma condição. Porque Deus trabalha com parceria, né?
É ele. Relacionamento, né? Exato. E dá para derramar vinho novo em odre velho? Não tem como. Não né? tem como. E sobre isso também. Então é Nós isso. precisamos ser novas Exato. todos os dias, ser transformadas para que a gente seja flexível para esse derramar do Isso, Senhor sobre nós. isso. A gente precisa expandir a nossa capacidade de receber do Senhor. Senão a Exato. gente vai ali, ó. Se a gente não é transformada, se a gente não se submete a esse agir do Senhor, ele não vai ter aonde derramar aquilo que ele quer derramar sobre as nossas vidas. Tem muito mais de Deus. Eu consigo contemplar isso, sabe? E eu peço isso ao Senhor todos os dias. Senhor, eu sei que tem muito mais do Senhor para se revelar para mim, para derramar Sim. sobre a minha vida. Sim. Me ajuda e me prepara para eu suportar aquilo que o Senhor quer derramar. Porque muitas vezes nem somos nós mesmos que limitamos às vezes o fluir, porque a gente tá rígida, endurecida, com padrões, como você falou. É importante que ore e jejue. É importante, mas não é só sobre Não é isso. só A motivação disso Né? Qual Não é é só a isso. motivação Isso. disso, né? Não é só isso. É que o Senhor, se Jesus estava fazendo estudo, o Senhor falou para mim claramente. A motivação do fazer, para mim, é mais importante do que o ser feito. Sim. Eu ouvi claramente. Porque o fazer é dele. E se você não fizer, ele vai usar outra pessoa. Isso. Mas ele vai receber a tua motivação. Porque às vezes você não vai conseguir fazer tudo. Mas a motivação de fazer. Então não é só o É o ser pensar feito. sobre o que você faz. É você Sim. entender por que eu tô fazendo. Né? É pensar. Então, assim, a gente também futucar. O marido fala que eu futuco demais, que eu fico querendo mexer muito nas coisas, mas assim, é futucar o nosso próprio coração também, pra gente entender as nossas E olha os motivações. temperamentos. Por isso que assim, é importante vocês falando que não se compare a ninguém. Fleumáticas, da gema, sanguínea da gema. Eu fico vendo o Thaís falando assim, porque pensar, eu já fico, gente, eu não tenho essa capacidade de ficar toda hora pensando no que eu tô fazendo. Eu já falo, Espírito Santo, me tome todinha, me domine. Mas tem horas que dá um nó na mente real, porque, né? Pensar muito vulgamente. Às vezes o TDAH já deixa você pensar, e você pensar... Aí eu já falo assim, me tome. Eu acho lindo, eu admiro essa organização assim, mas eu vou logo no Tem ver tanta organização nisso não, Né? vou deixar claro logo aqui. Mas meu sonho, eu vou realizar agora. Qual é a câmera? Ai, meu Deus! Essa câmera, então. Romanos 12:2 diz assim, não vos conformeis com esse mundo, mas seja renovado, seja transformado pela renovação da sua mente, que é pela palavra. Então, sem Bíblia, sem palavra de Deus, não tem. Você pode usar qualquer método, pode te dar um bom comportamento, Até um bom resultado. até um bom Isso. resultado, mas não te leva para a eternidade. Sim. E só a Bíblia que é a fonte segura, porque a Bíblia diz que tudo que nós construímos sobre a palavra é uma rocha, fica permanente. Agora, o que a gente construir sobre qualquer outro método é areia, logo vai desabar. Por um tempo vai ficar, Sim. mas logo vai desabar. Então, assim, leia a Bíblia se você quer ter um caráter de Cristo. E você não vai entender muita coisa. E tá tudo certo. Não se sinta Seja obrigado a bem-vinda. entender. Não se sinta obrigado a entender. E você vai ficar, Espírito Santo, não entendi. Faça como eu. Espírito Santo, não tô entendendo. É o que mesmo? Me explica aqui. Me explica aqui. É Aí o ele meditar, vem. né? É o meditar. É o meditar. Às vezes, eu saio da leitura sem entender nada. Aí eu vivo uma situação que eu sou muito do ver, né? Do visual. Aí eu vivo uma situação, aí eu entendo a palavra. Mas é incrível como o próprio Deus, ele nos proporciona isso. Exato. Ele não quer que a gente fique só na teoria. Ele vai levar a gente pra prática, Pra porque Deus é um prática. bom professor. Exatamente. Ele Então, sabe, né, leia, como porque o Espírito Santo ele fazer. vai vir revelar o que está dentro da gente de palavra. Se não tiver nada dentro, não tem como ele revelar. Então, coloque dentro de você. Ah, não estou entendendo. Vá. Uma hora, você vai ter uma hora que o Espírito Santo vai dizer assim, agora chegou a hora. E vai sacar de você aquela palavra que você leu e às vezes não entendeu. Mas a sua alma se alimentou. Né? Amém, Amém. amém. E, gente, já estamos, né, caminhando para o fim, mas antes a gente quer fazer mais uma vez um É. convite especial para vocês. Se puder, abre a câmera aí para aparecer as três, porque nós estaremos juntas no Encontro Escolhidas. Sim. Né? O Escolhidas para Vencer é um ministério de mulheres, é um ministério que ele não é ligado a nenhuma denominação, nenhuma congregação. São mulheres filhas do Senhor, escolhidas do Senhor, para cumprir os planos, as missões, os Cumprir a missão, propósitos né? que ele tem desenhado. E é um privilégio para a gente, né? Sim, Estar inserida nesse movimento. E aí a gente promove, organiza, está inserida, enfim, em encontros
E o primeiro encontro de 2025 vai acontecer no dia 15 de março. E você que é aqui de Feira de Santana, da região, porque a gente não fica, né, só aqui, acaba que outras mulheres de outros lugares são atraídas pela presença de Deus para estar juntas, porque a gente tem entendido e tem experimentado que nesse momento que nós estamos nos juntando, o Senhor, ele faz coisas lindas e inesperadas, né? Então, assim, a gente entende... Quando as mulheres se reúnem, algo diferente acontece. A verdade é essa. É isso, gente. A gente tem experimentado coisas lindas, né? E aí, nesse encontro, eu já quero adiantar para você que vai ter, sim, muito momento de oração, vai ter clamor, vai ter louvor, vai ter adoração e vai ter um momento da palavra de Deus, que ela vai ser ministrada aos nossos corações também. E quem vai ministrar, quem vai pregar vai ser Verena. Aí eu vou passar agora a palavra para ela. Assim de supetão. Assim, falei, amiga, convida todo mundo pra estar nesse momento. Gente, mais uma vez, né, eu quero convidar vocês a estar conosco. Deus tem feito grandes coisas. Quando eu falo assim, Verena, você só sempre fala isso, mas é verdade, gente. Deus gera primeiro em nosso coração. A gente primeiro vive, né? O que vai ser derramado no dia. Então, assim, a gente tá fazendo um estudo de Atos e tem sido, assim, tremendo, né? É a própria revelação do Espírito Santo, porque o livro de Atos, ele fala muito sobre o Espírito Santo, né? Todas as histórias que ele vai falar, assim, dos discípulos, ele vai falar de Paulo e cheio do Espírito Santo. Ele vai falar de Pedro e cheio do Espírito Santo. Ele vai falar de Barnabé e cheio do Espírito Santo. Então, Atos é um livro que fala do Espírito Santo e o Espírito Santo é o nosso convidado principal para esse evento. E eu não tenho dúvidas que pessoas serão impactadas pelo poder do Espírito Santo. Então você não fique de fora. Não fique de fora desse mover. Não fique de fora do que Deus já está gerando no nosso meio e que vai ser gerado também naquele evento para o pós, né? Amém. Então eu creio que você não pode perder. Faz a tua inscrição e vem estar com a gente, participar desse momento, né? Único. Porque cada evento é único. O que Deus derramou na conferência, o que Deus derramou ano passado, não vai ser igual nesse evento e não vai ser igual nos próximos, porque a gente vive uma novidade de Deus a cada dia. Então não fique de fora, participa com a gente. Venha ser avivada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Né? A gente tá usando um símbolo, é apenas um símbolo, né? Que é uma borboleta. E é porque o Senhor tem nos falado muito isso, né? O Senhor tem comunicado aos nossos corações que nós estamos vivendo um tempo de transformação e avivamento. E como o Vel falou, a gente vive nos bastidores, no secreto, muita coisa que às vezes a gente não consegue compartilhar. Mas aí pelo fato de estarmos vivendo, a gente consegue compreender aquilo, pelo menos em partes, né? Que a gente não consegue compreender na totalidade. Aquilo que Deus, ele pretende, que ele vai fazer, porque ele é fiel, ele é bom, e ele vai fazer sim. Então, se você tem sido essa mulher que você tá sentindo muita fome, muita sede de Deus, vem estar conosco, porque o Senhor, ele responde a nossa busca. Então, ele vai responder a tua busca. E Maria vai estar, como o Vel falou, vai estar com a gente louvando, amém. Vai ter um louvor profético. Então, agora é sua vez de convidar. Sim, nós vamos ter... E eu só quero dar um detalhe, gente, falar que nós somos um grupo que nós não estamos ligados na dominação, mas cada um de nós temos a nossa igreja, nós frequentamos a igreja, nós temos nossos pastores que nos abençoam, nos autorizam. Nós somos em 13 no total? 14? Não. 13. 13. Porque entrou uma nova agora, né? Mas todas nós somos pastoreadas, todas nós congregamos. Então, você que também congrega, tem pastor, peça a bênção do seu pastor para estar conosco. E chame sua pastora. E chame seus pastores, convide a sua igreja. Você que não tem nenhuma igreja, você que não está frequentando igreja nenhuma, você também será muito bem-vindo, porque não é sobre religião, né? É sobre um encontro Cristo, que nós queremos promover de você com Jesus. Né? Um encontro de você com Cristo. Então, é sobre isso. E venha, vamos lá. Eu quero ministrar um louvor no seu coração, na sua vida. Glória! Vai ser lindo, gente. É importante tocar nesse assunto, Maria. Não existe divisão, mas existe união e multiplicação do Senhor nessa união. A gente tem apresentado para o Senhor o pouco que a gente tem, os 5 pães e 2 peixinhos ali, e o Senhor tem multiplicado. E o que é lindo a gente ver que nenhuma de nós tem nenhum título, né? A gente que tá na organização, nessa equipe, nessa família Escolhidos para Vencer, a gente não tem nenhum título. Mais uma prova de que Deus, ele não precisa da gente. Sim. Ele não precisa dos títulos para ele operar. E o que a gente tem experimentado, eu vou abrir esse parênteses porque é importante para você estimular e convidar a sua pastora para estar conosco, que
Jesus, ele tem derramado um renovo, um refrigério na vida das pastoras que têm E participado. muitas pastoras vão, né? Muitas pastoras vão. estão conosco. E elas têm recebido Pra muito ser de Deus. Exatamente. Para entregar para as mulheres da sua igreja. Dá muito. Suga, né? às vezes perde a força, Isso, perde a energia. E o Senhor, ele quer Lá colocar é de esse Tem novo. lugar pessoas de que querem renovo também. receber oração, quer ser ministrado. Então é um Isso. lugar que não vai ter ninguém. Pode chorar no chão, pode chorar virado para a parede. Exato, É exato. você e o Liberdade. Senhor. Liberdade É do liberdade. espírito. É liberdade. Liberdade do Às vezes tem espírito. pessoas que é da igreja batista e tem vergonha de visitar uma assembleia. Sim. Às vezes acontece. Eu tô falando só uma referência porque eu já fui Sim. dessas duas denominações. Eu sei que funciona assim. Sim. Então, o Escolhidas, ele veio para... Eu preciso de água. E um lugar que eu tenha liberdade no Senhor. Sim. Então, eu acredito muito que o Senhor trouxe esse lugar de liberdade, que ele é o centro. Não tem uma placa de igreja, não tem uma doutrina teológica, não tem um dogma que seja o centro. Cristo é o centro. Aleluia. E assim, eu acredito também que o Escolhido, ele veio para unir É. unir os ministérios, Isso. unir as mulheres e mostrar para o mundo que onde se fala que as mulheres são rivais, Sim. mostrar para as pessoas, mostrar para o evangelho que não existe rivalidade no reino de Deus, né? É tudo sobre Cristo. Isso. Então, são mulheres unidas de igrejas diferentes, um projeto interdenominacional e que Deus opera. Amém. Então, é isso. Nós estamos vivendo esse tempo de união, de celebração, de Sim. incentivo. Então, lá vão ter essas mulheres, né? Isso. Que às vezes foram feridas pela igreja, foram rejeitadas, foram paudadas. E lá é esse lugar de cura também, né? Porque Isso. você tá ali, você vê mulheres reunidas que celebram uma a outra. Então é um lugar de cura também, Sim, né? sim. De liberação. Isso, ativação. É um lugar profético. O Escolhidas, os é eventos da verdade. Escolhida tem sido esse lugar profético do vá, nada lhe prende. Isso. Vá, flua no seu chamado, né? Flua no que Deus tem pra Lá você. você é apenas filha. Exato. Exato. Todos os títulos você deixa e só entra como Exatamente. filha Exato. e vai se encontrar com o pai. Aleluia. Glória a Então, Deus. gente, entendeu, né? Não dá pra ficar de O fora. recado foi dado. Depois não recado diga foi que você não ficou sabendo. É verdade, é verdade. E assim, eu vou encerrar. Vocês têm algo mais pra falar? Não, só alguma agradecer, coisa? né, por estar aqui mais uma vez. A gente começou dizendo, ai, a gente tá Sim. nervosa e tudo, mas o Espírito Santo vai conduzindo, né, e tudo vai fluindo, e foi uma bênção, né, e meu coração se alegra por estar aqui nesse lugar mais uma vez, celebrar também esse novo tempo do Escolhidas, É né, verdade. Uhum. é um crescimento vindo da parte de Deus mesmo, é uma autorização de Deus para crescer. Então, glória a Deus por fazer parte desse tempo, desse movimento do Escolhidas, né, que tem feito tanta diferença nas nossas vidas, Sim. como na vida de tantas mulheres. Então, eu agradeço muito estar aqui neste lugar. Ah, eu E também. com vocês, servindo É. com vocês, né? Gratidão. Pra mim é muita honra estar do lado de vocês, viu? Muita honra. E eu falo, como é bom você andar perto de pessoas que você admira. E você, quando você conhece o secreto, o íntimo, e continua admirando, melhor ainda. Sim. Porque você vê que não é uma fachada, né? Então, quero deixar aqui pra todo mundo que eu me sinto muito feliz. Eu tenho um orgulho santo, não sei se é orgulho, como que fala, né? Alegria. Uma alegria. Uma alegria. É. Me sinto muito honrada pelo Senhor de estar ao lado de vocês, né? E é isso. E as meninas que ainda vão vir aqui também, Sim, exato. as meninas que estão, né, que trabalham em prol, eu me sinto muito, muito feliz de estar com vocês. Eu quero Amém. agradecer também, né? Agradecer a Deus, agradecer a vocês pela oportunidade de estarmos aqui, né? Uma vez o Senhor falou muito forte no meu coração, assim, há poder na fé compartilhada. E assim, eu entendi do Senhor que nós precisamos compartilhar aquilo que Deus tem revelado aos nossos corações, aquilo que Deus tem feito. Seja numa mesa com câmeras, ou seja numa Sim. mesa em casa, ou seja, Uhum. enfim, na mesa que o Senhor nos colocar. Então, eu sou muito feliz e grata também. Parei de brigar com Deus, né, Maria? Porque a boca da baleia fechou, a tempestade cessou. Porque se a gente ficar brigando com Deus também, tudo ao redor parece ficar meio confuso, mas enfim. E hoje eu também posso estar aqui nesse lugar celebrando, né? Vivendo esse novo tempo com a leveza que eu sei que não é apenas da circunstância, do momento, mas é da presença do Senhor, é de estar no centro da vontade dele, estar nesse lugar de obediência. Então, sou muito grata a Deus e grata a vocês, grata pela oportunidade de caminharmos juntas, porque Amém. temos aprendido umas com as outras, Amém. diante das nossas fraquezas, né?
diante das nossas potencialidades também, aquilo de bom que Deus tem colocado nas nossas vidas, e a gente tem se ajudado. É verdade. A gente tem estado nesse lugar de se ajudar e tem sido, assim, uma bênção. Amém. E é isso, gente. Eu quero agradecer. Eu queria só antes. Ah, tá. Vamos Pode finalizar orando? Bora, Das bora. mãos? Amém. Bota o microfone pertinho pra você falar. É tudo no improviso, gente. Amém. Amém. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Pai, obrigada por esse momento, Pai. Ah, Espírito Santo de Deus, tua presença foi real neste lugar. Ah, Deus, assim como foi falado durante todo esse episódio, Pai, nos dá um caráter aprovado pelo Senhor, Deus. Ah, Jesus, nos limpa, Jesus. Nos liberta, nos cura, tira todas as mazelas, Jesus. Ah, Pai, se não fosse a tua misericórdia derramada sobre nós todos os dias, eu sei que tem mulheres que estão assistindo, que irão assistir esse podcast, e que elas serão tocadas pelo poder do Espírito Aleluia. Santo de Deus, e que elas receberão como uma flecha em seus corações o que foi dito, o que foi dito nessa tarde. Sobre o tempo, sobre esperar, sobre gerar, sobre perseverar, sobre se alegrar, sobre celebrar e tantas coisas que foi dita aqui nessa tarde, Jesus. Ah, Pai, nós queremos ser como Ti. Deus, Tu és o nosso modelo, Jesus. Nos ensina, Pai, a ser como Ti, Jesus. Ah, Pai, Tu foi o único que veio a esta terra e não se contaminou. Tu foi o único que veio a este lugar, Jesus, e manteve as tuas sandálias limpas. Troca as nossas sandálias no dia de hoje para que nós possamos andar com novas sandálias e pregar o teu verdadeiro evangelho para aqueles que ainda não te conhecem. Prepara a tua noiva, Jesus, e nos prepara, causa uma metanoia, uma transformação de mente e de caráter, de corpo, alma e espírito a cada uma de nós. Nós te celebramos, nós te honramos, Pai. Muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Ai, glória a Deus, tá vendo que é o Senhor que faz tudo, né? A gente pode até esquecer de algum detalhe, mas o Senhor não esquece de Glória a nada. Deus. E eu quero agradecer a você que está aí até o final, que ficou conosco, que recebeu dessa fonte, que bebeu dessa fonte, que é o Senhor, que Ele se derramou aqui, não foi? O Senhor se Verdade. derramou aqui. Verdade. A gente pode sentir a presença. E eu sei que essa distância não impede que o Senhor ele te alcance aí onde você está, através de tudo aquilo que foi compartilhado aqui. Se você foi abençoado, compartilha esse vídeo para que chegue a mais pessoas. Às vezes tem pessoas que estão aí vivendo tantas coisas, né? Depressão, ansiedade, desanimadas, frustradas e precisam encontrar Jesus, que é essa fonte que não só soluciona todos os problemas, mas que é a que dá razão à nossa vida, né? Que dá o propósito às nossas vidas. A gente precisa se encontrar com Ele. Então, compartilha também e fica ligado, porque vai vir mais episódios, vão vir mais momentos como esse para edificar a tua vida. Que Deus te abençoe. Tchau!